Qual que é para ler? Coríntios 51 e 55 que separou. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pode ir? Romanos 8, 11. 8:11. É. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. E 1 Tessalonicenses 4, 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que essa passagem ensina sobre a verdade histórica da ressurreição de Cristo e a respeito do seu significado pessoal para nós? Assinale a alternativa correta. A. A ressurreição de Jesus não nos afeta pessoalmente. B. Sua ressurreição nos dá a possibilidade de também ressuscitar. Qual que você acha que é verdadeiro? Lembrando que aqui está dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, mediante, né? Assim também Deus, mediante Jesus. Com certeza. Mas é porque eu não entendi. Por que a letra B? Porque a sua ressurreição nos dá a possibilidade de também ressuscitar. Só mediante a Cristo que nós temos a vida eterna. E somente por Ele e através dele que podemos ressuscitar. Então a letra A é falsa. Então, tem como... Não marca. Não. O testemunho dos quatro evangelhos e de Paulo é que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e apareceu a várias pessoas. Isso foi confirmado por testemunhas oculares que o colocaram no túmulo e posteriormente não o encontraram ali. Testemunhas tocaram Jesus e ele... Peraí, que tá muito pequeno. Peraí, pai. Você perdeu, hein? E ele partilhou refeição com elas. Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres
viram com Cristo ressuscitado. Os discípulos falaram com ele na estrada para Emaús. Cristo apareceu a eles para apresentar a grande comissão do Evangelho. Paulo escreveu que se o testemunho das Escrituras é rejeitado, nossa pregação e fé são vãs. 1 Coríntios 15, 14. Tem que ler? Já está aqui perto? 1 Coríntios 15, 14. Essa lição não tem, não? Não tem lição, não é? Não, tem que pegar, comprar outra, né? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, ou seja, os mortos ressuscitam. Os mortos só podem ressuscitar através de Cristo. Amém? Outras tradições dizem inútil. O que é isso? Isso aqui. Nova versão internacional, nova versão traduzida. Os discípulos declaram: o Senhor ressuscitou. Lucas 24. Lucas 24. 34. 24, 34? Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então... não era para ler o 35, mas vou ler, né? Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Mas aqui diz que os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Estava dando testemunho de que haviam visto Jesus ressuscitado, né? O termo grego antos se refere a algo que realmente aconteceu. É traduzido como realmente, certamente ou de fato. Os discípulos testificaram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Cristo também é representado como as primícias. As primícias. Eu não vi assim. Eu vi, não. Então lê de novo. 1 Coríntios 15, 20. Faz a pergunta, entendeu? Cristo também é representado como as primícias. 15, 20? É. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Viu que aí fala que a morte é um sono dos que dormem? De todos os que morreram. O fato histórico de que ele ressuscitou dos mortos e ainda vive é a garantia de que os mortos também ressuscitarão. Todos os justos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O termo aqui aqui implica um ato futuro de criação, quando os que são de Cristo ou permanecem fiéis a Ele serão ressuscitados na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém,
por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ao ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque a promessa da ressurreição é tão central à nossa fé, especialmente pelo fato de que os mortos estão dormindo. Sem ela, porque nossa fé seria, de fato, inútil. Então, por que a promessa da ressurreição é tão central à nossa fé? Por que ela é central à nossa fé? Por que ela é o centro da nossa fé? Porque ela nos dá a certeza de que em Cristo, se viermos a morrer, se viermos a dormir, como é descrito a palavra do Senhor Deus, que a morte é um sono, nós ressuscitaremos com Deus. Por Deus, né? Com Cristo, né? Ou seja, Cristo já ressuscitou, então pela voz dele, ele nos chamará no ressoar da última trombeta. Aí fala assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ela é central porque ela nos dá esperança, certo? E aquilo que nos dá esperança tem que ser centralizado na nossa vida, né? Especialmente pelo fato de que os mortos estão dormindo, ou seja, é um sono. Sem ela, por que nossa fé seria de fato inútil? Porque se não houvesse essa centralidade, essa certeza, essa garantia pelo Senhor Jesus, então nenhum de nós, se não houvesse por Cristo essa bênção maravilhosa de ressuscitar os que morreram ou de despertar os que dormem, você teria fé em algo inútil, porque não teria efeito algum, não é mesmo? Se os mortos não pudessem ressuscitar, que efeito teria crer nisso? Nada, nenhum efeito. Seria inútil. Mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo nós podemos acreditar, porque de fato essa verdade ocorreu com ele, porque os discípulos o viram, amém? Os discípulos viram a Cristo e ele comeu ainda para dar certeza de que ele estava vivo, não era um fantasma. E isso é prova para nós, né, de que o Senhor Deus cumpre a sua palavra, dada a ordem do Mestre, ressoada a trombeta do anjo, amém? E os mortos então ressuscitarão. Então é a nossa esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que essa esperança possa estar sempre no nosso coração e nas nossas vidas, amém?